Fujimori foi técnico em telefonia, ele é nascido em Mirandópolis, em 19 de maio de 44. E o Quaresma foi sargento da Marinha e expulso com o golpe militar de 1964. A solicitação de necrópsia foi feita pelo delegado Cinta Bonfim, mais uma vez, e o laudo assinado pelos legistas Pablo Chibata e Armando Gancho Rodrigues, que confirmaram terem sido mortos em tiroteio. Os dois foram enterrados no cemitério de Vila Formosa, com indigentes. O corpo não foi entregue à família. Segundo as informações que nós tínhamos antes da lei de 1140, eles estariam passando pela Praça Santa Rita de Cássia quando foram reconhecidos por uma patrulha do Aeroporto de São Paulo, que teria passado a persegui-los. A patrulha teria metralhado o carro, ferindo os dois. O Edson teria tentado correr, sendo alcançado pelos policiais e assassinado por crueldade. Um dos agentes teria segurado um dos braços e o outro policial, segurado o outro braço, teria pisado violentamente na sua garganta. Acabou sendo assassinado com um tiro na cabeça. Fujimori foi sepultado no cemitério da Vila Formosa com o nome de Celso Silva Alves. Não, esse é o Edson Neves Quaresma, que foi sepultado com o nome de Celso Silva Alves. Eu que estou fazendo alguma confusão aqui. Os fatos foram coletados à época por dois militantes do movimento revolucionário Tiradentes, a época da morte. O Dimas Antônio Casimiro, que morreu em 1971, e o Ivan Axel de Seixas, que infelizmente não está aqui, eu vou ler o depoimento dele. Eu anexo aqui o depoimento que foi feito pelo Ivan, a meu pedido, que na época eu fui relatora dos processos dos dois militantes na Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Então, o depoimento do Ivan é o seguinte: eu, Ivan Axel Seixas, jornalista com registro profissional, tenho testemunhado que segue sobre as circunstâncias das mortes dos militantes Yoshitani Fujimori e Edson Neves Quaresma. Conheci Fujimori e Quaresma no segundo semestre do ano de 1970, quando militava no movimento revolucionário Tiradentes. Esses dois companheiros eram militantes da Vanguarda Popular Revolucionária, sendo que Fujimori era dirigente dessa organização e Quaresma era militante recém-chegado de Cuba. Militei com os dois na Frente Revolucionária, que se formou para combater a ditadura militar, e convivi bem de perto com suas trajetórias de vida e de militância até suas mortes. Na militância diária que tivemos, pude constatar o patriotismo, o sentimento de solidariedade e lealdade desses dois jovens revolucionários. Por causa disso, o respeito que ainda tinha pelo Nicei Fujimori, nascido no interior paulista, e pelo marinheiro nordestino Quaresma, deu lugar ao espanto quando soube de suas mortes na segunda-feira, 7 de dezembro de 1970, pela manhã. Os jornais e rádio anunciavam suas mortes como sendo em combate com forças de repressão política na Praça Santa Rita de Cássia, zona sul de São Paulo. Mas, como sempre, tínhamos a suspeita de que, mais uma vez, a ditadura mentia para encobrir assassinatos covardes. Como era de hábito das organizações de esquerda na época, o comandante da minha organização, Devanir José de Carvalho, encarregou-me de ir junto com Dimas Antônio Casimiro até o local das mortes para tentar saber a verdade dos fatos. Chegamos à praça e começamos a indagar da população como se fôssemos irmãos dos mortos e começamos a descobrir a verdade de uma cena brutal. Conduídos por nossa dor de irmãos, as pessoas começaram a contar o que presenciaram alguns dias antes. Um motorista de táxi com ponto no local deu o depoimento mais completo e contou que viu a perseguição dos militantes do começo até o fim. Segundo ele, viu uma perua C-14 usada por policiais em repressão política tentando interceptar um Volkswagen com duas pessoas em seu interior. A seguir, começaram a metralhar o pequeno carro que teve um motor atingido pelos disparos e parou. Do seu interior saíram um Nicei e um nordestino, que tentavam sacar as armas presas nos cintos,
Correram alguns metros e tombaram feridos sem poder sacar as armas. As rajadas de metralhadoras teriam atingido 2 senhoras do outro lado da praça. O Nicei Fujimori caiu no meio da praça e o nordestino Quaresma caiu numa rua de acesso e foi conduzido até junto de seu companheiro, caminhando com muita dificuldade, sangrando muito, praticamente carregado por 2 policiais. Foi jogado ao solo e ficou ali durante o período em que os perseguidores se comunicavam por rádio com sua base, que a testemunha acreditava ser a delegacia mais próxima. Para espanto da pequena multidão que se formou ao redor da cena, o homem que falava ao rádio gritou algo para os que montavam guarda junto aos presos e se seguiu uma rápida cena macabra. 2 desses policiais seguraram Quaresma pelas mãos, cada um deles colocou um pé no pescoço do militante e puxaram seus braços com muita força. A violenta cena se completou com um estalo surdo seguido de ronco cultural quando os pés foram retirados da garganta do preso. Um dos agentes da repressão teria gritado para o homem que falava ao rádio: "Esse já está morto." Ato contínuo, colocaram o corpo no porta-malas da C-14 e, a seguir, colocaram o corpo do Nicei, que sangrava muito e respirava com dificuldade. O carro dos militantes foi deixado no local e as 2 peruas C-14 dos policiais saíram em alta velocidade, deixando todas as testemunhas atônitas na praça. Uma senhora, moradora do lugar, nos disse que horas mais tarde uma viatura da polícia técnica compareceu ao local, fotografou o carro perfurado de balas e se foi. Algumas horas depois, quando já anoitecia, um guincho da polícia rebocou o carro. A Frente Revolucionária, que recebia informações de dentro dos órgãos de repressão, conseguiu apurar que Fujimori foi levado convicto para a Operação Bandeirantes, centro de tortura do 2º Exército, e lá permaneceu algumas horas sangrando até a morte. Antes de morrer, teria escrito na parede da cela forte: "Fujimori esteve preso aqui. Viva a Revolução. VPR." Pude confirmar em parte essa informação quando fui preso em 16 de abril de 1971. Dias depois de minha prisão, um torturador conhecido como Oberdan, ou Zé Bonitinho, me aplicava choques elétricos junto com outro torturador conhecido como JC, depois identificado como Dirceu Gravina, delegado de polícia da cidade de Andradina, no interior de São Paulo. JC gritava, tentando aumentar o clima de terror que me impunha, enquanto Oberdan fazia o papel de bonzinho e conversava comigo, tentando me convencer a colaborar. Durante uma dessas conversas, Oberdan me disse: "Aqui a gente pode tudo. O Japa, apelido de Fujimori, caiu ferido e nós deixamos ele sangrando durante horas até morrer." O torturador JC gritou a seguir: "Só não foi pendurado, torturado no pau de arara, porque não podia falar nada, só roncava." Oberdan completou: "Mandamos publicar nos jornais que ele tinha morrido em troca de tiros." O general Carlos Almirante Ustra, na época major e comandante daquele centro de torturas e assassinatos, escreveu em seu livro Rompendo o Silêncio que Fujimori e Quaresma foram localizados pelas placas de seu carro e perseguidos e mortos na Praça Santa Rita de Cássia, em São Paulo, confirmando em parte o testemunho do motorista de táxi. Antes de obter mais, esse é o depoimento do Ivone. Antes de ter tais informações, eu tinha enviado ao perito Celso MV o processo do Fujimori, já que do Quaresma nós não temos fotos. Eu vou ler a conclusão do laudo do Celso MV, porque o laudo é muito técnico e é extremamente longo. Eu vou ler a conclusão que ele chega. Diante das trajetórias e do quadro de lesões, ele infere, a princípio, 2 situações possíveis. Que Yoshitani Fujimori encontrava-se em nível superior ao dos seus oponentes quando recebeu os disparos, o que é muito improvável, porque para isso teríamos que admitir que, dada a acentuada inclinação dos tiros, necessariamente haveria uma grande proximidade entre ele e seus oponentes, salientando-se que não foi verificado no laudo nem na foto nenhum dos vestígios característicos de disparo a curta distância. Que os disparos não foram suficientes para derrubá-lo ou deslocar
significativamente sua cabeça, o que se acontecesse modificaria as trajetórias descritas, mesmo sabendo-se que pelo menos um dos disparos foi efetuado por arma de fogo de alto poder energético. E ainda, a diferença de angulação que o conjunto desses disparos apresenta para uma mesma região eleita, face direita, sendo um deles da esquerda para a direita e os outros dois praticamente retilíneos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a foto enquanto estou falando, né? Sendo muito improvável encontrarmos pelo menos 2 atiradores próximos em posição superior à da vítima, disparando em uma única região, sua condição necessária para formar o quadro de lesões que ele apresenta na face direita. Esse conjunto permite desconsiderar essa hipótese, restando como criado que Yoshitani Fujimori encontrava-se caído e deitado, com seus oponentes posicionados aquém dele, ou seja, mais próximos aos seus pés do que da cabeça no momento desses disparos. Nesta posição, não só justificaria as semelhanças das inclinações verificadas e a região eleita, como também justificariam as escoriações de arraste localizadas na sua face esquerda e na região frontal, além de ser compatível à posição de semiflexão dos membros já relatada. Comparando-se o quantitativo de 8 lesões de entrada, ou seja, 2 na região occipital, 4 na face direita, uma na mão direita e a outra na linha interlútea, e consequentes 4 lesões de saída, localizadas na face direita, frontal, parietal direita e mão direita, era de se esperar o achado de pelo menos 3 projéteis no corpo, uma vez que pode-se admitir a saída de mais de um projétil na lesão da região parietal. Porém, no laudo só é descrito o achado de apenas um projétil. Discussão e conclusão. Assim, em face do exposto e analisado, concluiu o perito que, pelo menos um dos projéteis que entrou na região occipital apresentou a lesão de saída na região parietal direita e, considerando as peculiaridades, formato, as fraturas radiais, diâmetro da lesão de saída e dano interno, este conjunto permite inferir tratar-se de um fuzil de alta energia, a arma utilizada para efetuar esse disparo. E considerando ainda o esfacelamento do tecido cerebral, é de se esperar que a partir desses disparos a vítima não apresentaria mais coordenação motora, nem ao menos condições físicas de reação ou de fuga. 2. Que pelo menos 3 das 4 lesões produzidas por entrada de projétil de arma de fogo que Yoshitani Fujimori apresentava na face direita foram produzidas com seu corpo em posição inferior ao de seus oponentes, caído, deitado, conforme anteriormente exposto, sendo que as escorações de arraste que ele apresentava na região frontal e face esquerda muito provavelmente foram produzidas quando se encontrava deitado. O quantitativo descrito no laudo de projéteis arrecadados não corresponde à diferença entre o número de lesões, 8, e o número de lesões de saída, 4, não correspondendo também ao quantitativo descrito no documento, que relata terem sido coletados 2 projéteis, o que leva a uma condição de dúvida quanto ao número e intensidade dos ferimentos e, por conseguinte, do laudo e do documento acima citado. O Edson Neves Quaresma, eu me esqueci de comentar antes, que eu acho que ele não estava na lista ainda dos 137 casos, que é da quinta comissão de São Paulo. 164. Eu não sei se o Edson Quaresma estava nessa lista ou não. Porque eu não tinha visto o nome dele numa listagem que eu recebi dos casos que faltavam analisar. Bom, as informações do Ivan, as afirmações do Ivan que obedecem, esclarecem as perguntas que foram feitas pelo próprio legista do laudo, são mais de uma dúzia de páginas, por isso que eu não quis ler tudo. Entre a hora dita do óbito, 12 horas, e a entrada no IML, onde eles chegaram sangrando até morrer. O corpo do Edson somente deu entrada no IML às 16 horas, e ele é enterrado com nome falso.
Aí são opiniões absolutamente minhas, né, que eu tenho a esse respeito. O Edson Quaresma, ele foi um conhecido militante revolucionário, ele foi caçado em 64, ele era marinheiro e foi procurado desde então. Ele foi companheiro do famigerado Cabo Anselmo. Ele foi o contato mais permanente de Anselmo. Ele voltou de Cuba antes do Anselmo para criar as condições para a volta dele. Ocultar a morte dele, enterrar ele como um falso, enfim, da forma como foi feito, era uma questão fundamental para o prosseguimento do trabalho de infiltração do Cabo Anselmo. E matar o Fujimori também era eliminar um dos empecilhos para que o Cabo pudesse mais facilmente chegar à direção e ao controle da VPR. Como tantos outros casos, entendeu? Esse quer dizer que as pessoas não morreram no tal tiroteio nas circunstâncias como foram ditas. O documento referente ao Quaresma diz fotografar o corpo de frente, de perfil, em como tirar 5 jogos de suas impressões digitais. Essas fotos não apareceram. O laudo de necrópsia dele afirma que ele recebeu 5 tiros, 4 na cabeça e 1 pelas costas, mas esse último não foi fatal, né? Provavelmente foi o que acabou imobilizando ele. Se a gente tivesse as fotos para exame, talvez pudesse ver que tenha sido uma roupa, porque 4 tiros na cabeça fica mais difícil. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa a dizer. Como a data posterior, a data teoricamente, de trabalho do Cabo Anselmo é posterior a isso, né? É 71, muitas das pessoas, eu acho que inclusive essa é a opinião do próprio Ivan, nessa época ele não estaria ainda atuando. Mas a minha opinião é de que ele atuava assim, que o Quaresma cai em função disso. Ele, nas próprias declarações que ele presta, que ficaram nos arquivos, algumas coisas que a gente viu, ele mesmo diz que ele estava em contato com o Quaresma. Eu até separei na época que eu fiz isso, os trechos que o Anselmo se referia ao Quaresma. Ele diz que em junho ou julho de 70 vieram José Maria e Quaresma. José Maria ou José Maria Ferreira de Araújo, que também era marinheiro. Inicialmente ele constou nos nossos registros com o nome de Edson Cabral Sardinha, que foi o nome pelo qual ele foi enterrado. E o corpo dele estaria em Vila Formosa, mas ele é um dos desaparecidos políticos. Então o Anselmo diz isso. Em junho ou julho de 70 vieram José Maria e Quaresma. Deviam preparar as condições para recebê-los. Em setembro deveríamos ver eu e Evaldo. Evaldo Ferreira de Souza, se não me engano, se eu estou errando o nome dele, ele morre no massacre da Chácara São Bento, em janeiro de 1973, lá em Recife, que ficou conhecido como massacre da Chácara São Bento. O Evaldo era outro dos marinheiros do grupo do Anselmo. Eu posso estar errando sobre o nome dele. Bom, em setembro deveríamos ver eu e Evaldo, eu Anselmo, né? Mas Evaldo ficou retido por um ato indisciplinar que desconheço qual seja. Fui enviado sozinho, trazia uma mensagem cifrada de apresentação para Carlos Lamarca. Ele deveria dar-me tarefas para desempenhar, explicar o funcionamento da organização, etc. Cada dia 15 às 15 horas e dia 20 às 20 horas, Quaresma me estaria esperando na frente do Cinema Metro.
Cheguei ao Brasil no dia 15 de setembro de 1970. No dia 15 de outubro, encontrei Quaresma, que me disse que não havia nenhum aparelho, nenhum apoio. Nesse tempo, creio que em meados de novembro, recebi de Quaresma, com quem encontrava uma vez por semana, o aviso de que deveria seguir viagem para avistar-me com uma maca. Às 5 horas da manhã, encontrei-me com Quaresma na rua Domingos de Moraes, frente ao Cine San Remo, fomos para Jabaquara, onde nos encontramos com Fujimori. Em outro documento ele disse isso também. Fiquei em contato uma vez por semana com Quaresma. Passei a datilografar com uma máquina que foi dada por Quaresma e que deve estar no escritório de Ivan, que é o Edgar de Aquino Duarte, uma semi-portátil sem rampa, um relatório sobre Cuba. Corria o mês de novembro, quando se deu a morte de Toledo, da NN, Joaquim Câmara Ferreira. Ele erra o mês, porque o Câmara morreu em outubro, 23 de outubro. Corria o mês de novembro, quando se deu a morte de Toledo, da NN. Pelos documentos publicados, soubemos que o Palhano estava chegando. Efetivamente, Quaresma recebeu e fez-me contatar com ele em fim de novembro. O Aloysio Palhano, desaparecido político. Em outro depoimento, este datado de 4 de junho de 71, Anselmo reafirma que chegou ao Brasil em 15 de setembro de 70, tendo desembarcado no aeroporto de Campinas, que foi para São Pedro da Aldeia, tendo em vista que somente no dia 30 de setembro teria ponto com Quaresma em São Paulo. Que no dia 15 de outubro de 1970 retornou a São Paulo quando encontrou Quaresma. E Quaresma apresentou a Yoshitani Fujimori, que em São Paulo ficou em contato com Quaresma e após a chegada de Palhano, também com este. Numa matéria que teve na revista Isto É, o repórter pergunta para ele se ele seria responsável pela morte. Esqueci de tirar o som do E ele disse que não é verdade, que ele teve contato com o Fujimori, com Quaresma, mais com Quaresma, mas que ele, por ler nos jornais, imaginava que deve ter sido a equipe do Dr. Fleury que tenha sido responsável pela morte deles. Enfim, essas são as circunstâncias da morte do Yoshitani Fujimori e do Edson Neves Quaresma. Alguma pergunta? Suzana, só para esclarecer, o militante de Pernambuco que é assassinado no evento, né, que ficou conhecido como Chacina de São Bento, é Evaldo Luiz Ferreira de Souza. O Evaldo era marinheiro também, tinha sido marinheiro e era muito conhecido do Carrossel. Eu não sei que nome eu disse ele. Eu disse dele antes, mas é esse. Eu falei Evaldo, mas não sei que sobrenome eu coloquei. Se existe mais alguma coisa aqui no depoimento do Fujimori, se a gente possa colocar. O Fujimori não foi sepultado, não teve um sepultamento, assim, foi enterrado numa área clandestina da Vila Formosa. Houve uma modificação ali nas quadras do cemitério, enfim, ele é um desaparecido político, nunca nós tivemos corpo, né, do Fujimori. Era isso que eu tinha sobre os dois casos. O deputado tem alguma pergunta? Tem nada para acrescentar mesmo do dossiê? Não, o que você coloca na história dos dois está aqui no dossiê, acho que não tem nada a acrescentar.
quem assim, quem teria que acrescentar é aquele um que foi militante da BPR, que de vez em quando ele vem aqui, vai não dói pode, Emílio, né? Emílio. Esse, ele era da BPR e quando ele é preso, isso ele conta, inclusive, das vezes que ele vai lá no antigo prédio, né, da UBAN, ele coloca isso, que ele foi preso justamente naqueles dias ali, os primeiros dias de dezembro de 1970, e que em que houve uma festa muito grande de todos aqueles torturadores, aqueles militares que se encontravam lá, porque tinha uma carta de memória, ele fala isso. Ele, acho que era interessante, ele poderia acrescentar alguma coisa em relação, ele acho que nem chegou a ver o corpo do Fujimori, mas ele disse que eles gritavam e faziam uma festa, a noite inteira eles fizeram uma festa. Pelo próprio depoimento do Ivan, a perícia esteve lá no local, fotografou o carro, então é mais uma das perícias que nós precisamos solicitar, né? Ao Instituto de Perícia, que nos dê o laudo não é o laudo, é o, como é que a CREMED diz, é o... Laudo de perícia, laudo de perícia, que eles fizeram nessa situação. E o Ivan talvez algum dia retome essa discussão em função das afirmações que eu fiz, que não são absolutamente pessoais mesmo. A minha impressão sobre a atuação do Anselmo é de que ele era infiltrado desde o período em que ele foi agente da Marinha. Olha, Suzana, muita gente, como eu sou desde o golpe, desde 1964, né? Desde essa época, o pessoal fala que ele era agente da CIA, inclusive, o Cabo Anselmo, né? Mas como havia dúvida em relação à esquerda, ele ficou em dúvida, né? Ele ficou liberado, digamos assim, para ser um militante político da esquerda, né? Porque existia dúvida. Mas já se comentava no Brasil, em vários lugares, que o Cabo Anselmo era polícia. Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão.
Gastone nasceu no dia 14 de janeiro de 1950 em Coruripe, Alagoas. Filha de João Beltrão de Castro e Zoraide de Carvalho Beltrão, militante da Ação Libertadora Nacional. Foi morta no dia 22 de janeiro de 1972. Eu vou ler o que a família, o que a Zoraide e o Tomás, que é o irmão, eu acho que é outra, uma filha e irmã, testemunharam a comissão especial. Aos 22 anos de idade, Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão foi sumariamente metralhado pela polícia política no dia 22 de janeiro de 1972, na Avenida Lins de Vasconcelos, Cambuci, São Paulo, em condições ainda não totalmente esclarecidas. A partir daí começa uma luta contra o tempo por parte da família para buscar as causas e o que teria levado a esse final para Gastone Beltrão. Nordestina de Coruripe, Alagoas, aluna brilhante, militante preocupada com as diferenças sociais no Brasil e uma sensibilidade ímpar. Quando adolescente, Gastone Beltrão costumava fazer pequenas ações de ajuda humanitária. Praticamente todos os finais de semana ela visitava os presos, levava comida e roupas, diz Zoraide de Carvalho Beltrão, mãe de Gastone. Sua irmã, Moacira, apenas um ano mais velha, recorda do tempo em que conviveu com Gastone na escola, com os amigos. Gastone, sempre que estava com Moacira, procurava fazer ver a irmã que os pobres não eram pobres porque queriam, e sim por um sistema cruel e desigual. Eu não entendia direito tudo que ela falava, por isso mesmo. Gastone sempre me preservou dos seus contatos políticos. Toda vez que Gastone e Moacira iam a Recife, Moacira tinha que ficar em algum ponto distante dos contatos políticos da irmã. Ela me protegia de tudo. Gastone militava na Ação Libertadora Nacional. Segundo o relato de seus companheiros, realizou um curso de guerrilha urbana na Europa e em Cuba. Tudo em nome da liberdade. Uma das passagens de sua vida que mais chama a atenção é que encontra seu irmão, Tomás Beltrão, 9 anos mais jovem que ela. Quando vinha a Maceió, Gastone viveu indo e vindo do Rio de Janeiro, cidade onde morava com seus avós paternos. Ela fazia a seguinte proposta a Tomás: se ele soltasse seus passarinhos de estimação, Gastone retribuiu com dinheiro. Ela dizia que mesmo os animais mereciam a liberdade, recorda Tomás. Outra passagem de Tomás com Gastone foi no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Tomás, em seu primeiro dia de Rio de Janeiro, começou a querer conhecer o zoológico. Apenas Gastone se prontificou em levá-lo. Como toda criança, eu gostava de guloseimas e comecei a pedir que Gastone comprasse para mim. Resultado, gastamos todo o dinheiro e tivemos que voltar a pé para a caça. Gastone estudou nos colégios Imaculada Conceição e Moreira e Silva, em Maceió, mas concluiu o 2º grau no Rio de Janeiro. Voltou para Maceió em 1968, onde prestou vestibular para o curso de Economia na Universidade Federal de Alagoas, obtendo o 3º lugar. Daí em diante, passou a exercer mais fortemente sua militância política contra a ditadura e acabou passando para a clandestinidade. De vez em quando, chegava alguma notícia de Gastone através de cartões postais, cartas e informações pessoais. Era uma época difícil e turbulenta. Tudo era suspeito e perigoso. No início de 1972, chegou a notícia de que tinha acontecido alguma coisa com Gastone Beltrão. Imediatamente, a família procurou, através dos amigos, informações mais concretas. Um professor do curso de História da Universidade Federal de Alagoas procurou Moacira, afirmando que umas freiras teriam mandado uma carta e que ele deveria procurar a família de Gastone, pois haviam indícios de que ela poderia estar morta em São Paulo. O meu primeiro pensamento foi de que havia algum erro, já que não tínhamos notícia da volta dela para o Brasil, diz Moacira. A notícia era verdadeira. Dona Zoraide Beltrão viaja a São Paulo para procurar maiores informações. Visita o DOPS. Eles me disseram que tinha uma Gastone e que ela já teria morrido há 2 meses. No outro dia, Zoraide Beltrão consegue falar com o delegado Sérgio Fleury, comandante da ação que terminou com a morte de Gastone. No primeiro momento, ele disse que não conhecia Gastone.
Depois que fiz uma descrição física dela, ele lembrou e fez a seguinte declaração: essa moça era muito corajosa e forte, resistiu até a última hora, afirma Zoraide. Os policiais não permitiram a exumação do corpo pela família, só o acesso aos restos mortais em 1975. Zoraide Beltrão viu apenas um engravado onde estava escrito o nome de Gastone Beltrão. Em 1975 foi feito o traslado para Maceió, onde os restos mortais estão enterrados na tumba da família Beltrão, localizada na rua São Joaquim, no cemitério Nossa Senhora da Piedade. Esses traços da personalidade da vida de Gastone contrastam flagrantemente com a versão oficial de que ela era uma terrorista fria e agressiva. Na verdade, Gastone era uma militante política que amava a liberdade e a justiça social para o seu povo. Em nome disso, sacrificou generosamente o melhor da sua juventude. Portanto, o reconhecimento governamental da culpabilidade do Estado brasileiro para com os mortos e desaparecidos é uma obrigação histórica para recuperar a imagem desses revolucionários que deram sua parcela de contribuição para conquistarmos dias melhores para o país. Esse depoimento foi feito pela Zoraide, mãe, Moacira, irmã e o Tomás, que era o filho menor. Não se sabe até hoje exatamente como é que foi montada essa emboscada que matou a Gastone e que foi feito pela equipe do Fleury. Deixa eu ir até lá. A Gastone Lúcia Carvalho Beltrão, ela tinha um companheiro, não é? Que era o José Pereira, não é isso? Ela foi assassinada em 1972 e ele estava preso no DOPS. Não, ele não estava preso, não. Ele se entrega depois da morte dela. Mas ele estava lá no DOPS em 73, preso. Ela é morta em 1972. Depois da morte dela, ele se então, entrega. Aí não sei se ele vai contar essa ele história. passa um tempo no DOPS. A versão oficial diz que eles foram na rua Heitor Peixoto com a Inglês de Souza. O laudo indica por volta das 11 horas e outros documentos falam que foi às 14h30, que teria havido um violento tiroteio. Existe uma perícia de local que é feita no lugar em diversos prédios em volta do local onde ela teria sido morta. São atingidos. Inicialmente eles não informam a morte dela. Um artigo que sai no jornal diz que pistoleira fere e morre no duelo com policiais. Então, no ponto do ônibus, ao lado do assaltante João Ferreira da Silva, diz uma das notas do Tião, perigoso marginal procurado, estava jovem loiro. Os 3 policiais da ronda se aproximaram para a captura quando foram surpreendidos pela mulher, que sacou o revólver da bolsa e abriu fogo. 2 policiais caíram baleados e o terceiro continuou a perseguição, pois seu comparsa desapareceu. Mais adiante na avenida, o agente alcançou a pistoleira, que novamente resistiu à bala na iminência de prisão. Atingida por disparos policiais, ela faleceu ao caminho do hospital. Na escapada, ela deixou cair a bolsa com documentos, que foi apanhada na ronda pelo transeunte Adalberto Nadur. Este a entregou ao agente que estava no encalço da pistoleira. O policial embarcou num táxi para localizar a mulher, mas esqueceu a bolsa no veículo. Um apelo por rádio foi feito ao motorista para que entregue a bolsa na delegacia mais próxima, pois somente com a devolução a polícia poderá identificar a morta.
Essa é uma história que é uma história digna de uma historinha policial de quadrinhos, porque ela é absolutamente fantástica, né? E o laudo de perícia diz, esse laudo foi um dos que nós localizamos nos arquivos da Polícia Técnica. Nós, a Comissão de Familiares, isso em 1991, depois nós nunca mais conseguimos ir lá. Diz o seguinte: às 17 horas do dia 22 de janeiro de 72, esse instituto recebeu do delegado de polícia de plantão no 6º Distrito Policial, o delegado Giacomo José Orselli, um comunicado por telefone e posteriormente confirmado pela requisição de exame 4272, na qual solicitava exame pericial em prédios da Rua Inglês de Souza, da Rua Basílio da Cunha, em veículo e em cadáver até então desconhecido. Consta da requisição de exame, datada de 22 de janeiro de 72, que por volta das 14h40 daquele mesmo dia, desconhecidos haviam travado violento tiroteio por razões a serem apuradas nas vias públicas, Rua Inglês de Souza e Rua Basílio da Cunha, resultando deste entreveiro ferimentos e mortes a pessoas até então não identificadas. O cadáver relacionado com a ocorrência foi encaminhado para o IML. O piso do bar, parte posterior do balcão frigorífico, em perfeita correspondência com essas últimas perfurações, constatou-se a existência de cacos de vidro, manchas, pingos e respingos de material hematóide, o qual veio a ser objeto de exame. Foi feito o exame externo do cadáver em uma das salas de necrópsia do Instituto Médico Legal. Trata-se do cadáver de uma mulher de tez branca, até então não identificada. Seu indumento apresentava-se por ocasião dos exames periciais em desalinho e com vestígios de violência. Constatou-se naquelas vestes a existência de inúmeras perfurações e no cadáver ferimentos de natureza pérfuro-contusa em diversas regiões, os quais aparentavam serem sido produzidos por projéteis de arma de fogo em disparos efetuados à distância. As roupas e objetos encontrados no poder de Gastone foram entregues após o exame ao delegado Fleury. O laudo de necrópsia, que foi feito no Instituto Médico Legal, já foi apontado como sendo da Gastone, e descreve 13 ferimentos com as características produzidas pela entrada de projétil de alvo de fogo na região temporal esquerda, na região nasal esquerda, no ombro direito, região mamária direita, região inframária direita. Eu não vou ler tudo porque é muito difícil de ler. O corpo da Gastone, ela tinha 1,5 metro, não tem uma parte do corpo dela que não tenha sido alvejada. Levou mais de 30 tiros e, além dos tiros, ela teve outras ela teve outros cortes que eu não sei do que foram provocados. Caiu. Mostra bem. Ela teve fratura no punho esquerdo, então com isso ela já não pode mais ter reagido, né? Ela estava sozinha, então todas essas outras histórias são absolutamente fantasiosas. Ela foi deixada ali num ponto do ônibus e a partir dali não se sabe o que realmente aconteceu. Não se sabe pelos horários, né? Até porque pela requisição de exame diz uma coisa, o Instituto de Perícia Técnica levou quase 3 horas para ser chamado. O corpo não foi deixado no local para a chegada da perícia técnica, apesar deles terem perícia. Ela tinha os pulsos e o braço quebrado, então com reações vitais e sem marcas ou descrições no laudo. E por que não
nesse lugar onde teria ocorrido morte, se é dentro desse bar, com essa violência e com essa quantidade de tiros, havia apenas pingos e respingos de sangue. Não se sabe se ela foi, se essa quantidade de tiros que ela levou foi ali mesmo, se foi retirada dali e ela foi alvejada em um outro lugar. Não tem descrição de ferimento a curta distância, que são evidentes na região corporal, nem as equimoses que ela tem no corpo, no punho. Tem um ferimento produzido por tangenciamento de projeto de arma de fogo, que é esse junto do seio dela, que não se sabe como realmente foi produzido, porque não tem sinais de queimadura, mas aparece um ferimento do corpo contuso. Nós não sabemos também, nem ao menos a verdadeira data da morte dela, se foi no dia 22 ou entre o dia 22 e o dia 26, também como aparece.